Olá! No programa que falamos sobre a nova outorga do Cantareira, os entrevistados disseram que a crise hídrica de 2014 e 2015 trouxe aprendizados. Todos foram enfáticos em 2 pontos: reservatórios que não dependam do sistema e a preservação e recuperação dos recursos. Campinas se prepara para essa autonomia com um projeto chamado Nosso Cantareira. E bem perto daqui, conhecemos a situação da represa do Salto Grande, em Americana, que está poluída, mas que poderia abastecer mais de 40 mil pessoas. E o Meio Ambiente mostra agora os desafios para cada um desses municípios. Campinas é uma das cidades que teve que se adequar à crise hídrica que aconteceu em 2014 e 2015, pois depende do sistema Cantareira, que naquele período usou o volume morto para abastecer a Grande São Paulo e os municípios das bacias PCJ, período em que muitos deles tiveram que racionar a água. Desde então, aqui na cidade teve início um estudo para a construção de um reservatório de água bruta, chamado Projeto Nosso Cantareira. Em março de 2017, o Decreto 19.451 desapropriou áreas num total de cerca de 3.600.000 metros quadrados, onde será o represamento das águas do rio Atibaia, que hoje abastece 95% da cidade. Nós estamos no Centro de Controle Operacional da Sanasa e é a Adriana quem vai explicar para nós sobre o projeto Nosso Cantareira. Adriana, eu queria que você explicasse um pouquinho desde o início, lá em 2014, quando Campinas decidiu que era hora de ter um reservatório. Bem, nós decidimos justamente porque nos anos de 2014 e 2015 atravessamos a pior crise que a gente registrou ao longo dos anos. E essa crise nos levou a buscar alternativas. E a alternativa foi justamente ter um reservatório de água bruta que nos dê autonomia. Em outubro de 2014, o nosso prefeito abriu um chamamento público para que as empresas entrassem com projetos que viabilizassem essa autonomia de recursos hídricos. E esse foi o nosso projeto. Foram estudadas várias alternativas e chegamos à conclusão de que o melhor projeto, o projeto mais adequado para Campinas, seria um barramento no rio Atibaia, em Sousas, que represaria toda a água que vem nas épocas de cheias, e a gente teria uma autonomia para 70 dias, numa futura crise que a gente não espera que aconteça, mas que temos que estar prevenidos. Então seria hoje não um barramento do rio da forma como ele está. Uma chuva, por exemplo, o excesso que iria para esse reservatório, Na verdade, é um barramento no rio. Nós represaríamos toda uma área, essa área é bem extensa, na verdade são 1.630.000 metros quadrados que vão represar de espelho d'água, e a gente teria um reservatório no próprio Atibaia. E com esse represamento, a gente teria autonomia para 70 dias de uma parada, de uma grave crise que a gente atravesse, a gente teria condição de atender o município de Campinas. Esse represamento está num local bastante estratégico, porque ele pega uma parte da área de preservação ambiental de Sousas, a gente estenderia essa área de preservação, faríamos todo um projeto de manejo, melhoraríamos as condições ali, então a gente conseguiria, além de ter a autonomia de abastecimento, melhorar as condições do rio naquela região. Então é um projeto bastante estratégico. Até chegar ao projeto atual, foram feitas análises de várias possibilidades. O barramento do Ribeirão das Cabras, do Ribeirão Anhumas, um estudo na usina hidrelétrica de Jaguari e do Macaco Branco, represas que estão sendo planejadas pelo governo do estado, e ainda o barramento no Clube de Campo Valinhos e no rio Atibaia, com um sistema adutor ligando as estações de tratamento que já existem
a 3 e a 4. Apenas essa última possibilidade é viável, possibilitando a reserva de 17 milhões de litros d'água. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara fala da importância dessa independência para Campinas. Você ter sistemas de reservação de água no período das chuvas é fundamental para garantir a segurança hídrica, principalmente por conta das mudanças climáticas que têm provocado o que a gente chama de eventos extremos. Em época de chuva chove muito, às vezes concentrado em determinada região, causando estragos, e no período de seca, a estiagem que a gente tem percebido, estiagens cada vez mais prolongadas. À margem disso, você tem um aumento do consumo de água, porque a população cresce, a nossa região se desenvolve, então a demanda por água ela tem aumentado, e o sistema Cantareira, no momento atual, ele já se encontra em ponto de saturação, ou seja, ele não dá conta mais de atender toda a demanda das bacias do PCJ e também da capital e da bacia do Alto Tietê. A construção do reservatório de Campinas, por exemplo, para que a própria cidade tenha uma garantia local. Um banco de águas nosso próprio também é uma medida de extrema importância e necessidade para pensar no futuro. Com o nosso Cantareira, a gente para de captar água do Atibaia como é feita hoje ou não? Não, é tudo integrado. Nós precisamos do Cantareira. O Cantareira é o que alimenta o rio Atibaia. É dali que vem a nossa água. O rio Atibaia nasce no Cantareira, é ali que nasce, né? Então nós precisamos da regularização do Cantareira para alimentar o rio Atibaia e integrar todo esse sistema nesse nosso Cantareira. No próximo bloco, recursos hídricos, uma preocupação que levou parlamentares a criar uma comissão para a despoluição da represa de Salto Grande em Americana. O rio Atibaia é formado pela junção dos rios Atibainha e Cachoeira, entre os municípios paulistas de Bom Jesus dos Perdões e Atibaia, sendo que o rio Cachoeira nasce no estado de Minas Gerais. O Atibaia abastece 13 municípios a montante de Americana, ou seja, antes de chegar na cidade, que fica a quase 38 quilômetros de Campinas. E é lá, logo após passar por Paulínia, que o rio Atibaia junta-se ao Jaguari para formarem o rio Piracicaba. Em Americana fica a represa de Salto Grande, com 9,3 quilômetros quadrados, totalizando quase 10% da área urbana. Ela foi formada em 1949, com o represamento das águas do Atibaia para a instalação de uma usina hidrelétrica. Às margens nasceram dois famosos espaços de lazer, a Praia Azul e a Praia dos Namorados, muito visitadas, que recebiam até excursões. Mas hoje, a represa é um dos pontos mais poluídos da bacia PCJ, pois recebe todas as impurezas despejadas pelos municípios por onde passa o rio. Por isso, este ano, vereadores de Americana formaram uma comissão especial de estudos para a despoluição da represa de Salto Grande. Em maio, eles estiveram na Câmara de Campinas pedindo apoio para sensibilizar o Ministério do Meio Ambiente, visando a liberação de verbas para resolver o problema. Unindo esforços à causa, o presidente Rafa Zimbaldi, que é ex-presidente do Parlamento Metropolitano, sugeriu que os vereadores apresentassem um requerimento pedindo a criação de uma frente parlamentar para que o tema fosse discutido pelas câmaras da RMC. Os vereadores de Americana estão se movimentando. Eu sugeri aí o debate dentro do Parlamento Metropolitano para que os 294 vereadores da nossa região metropolitana, aqueles que são atendidos pelo rio Atibaia, exatamente para se unir e cobrar aí o Ministério do Meio Ambiente, a própria Presidência da República, para que tenha esse investimento aqui na nossa cidade. Rafa também apresentou uma moção lida na 29ª reunião ordinária que apelou para a liberação de verbas do PRODES, o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas do Governo Federal.
E nós viemos em Americana, à beira da represa do Salto Grande, para falar sobre esse trabalho da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal aqui da cidade, sobre a despoluição dessa represa. E eu estou aqui com a presidente da comissão, a vereadora Maria Giovana. Vereadora, por que vocês inicialmente pensaram nessa comissão? Qual é o objetivo dela? Bom, essa comissão é uma união suprapartidária dos vereadores aqui do município que visa discutir esse importante recurso hídrico para a nossa cidade e para toda a região em termos de desenvolvimento econômico. Então a gente resolveu se unir para buscar saídas e também fiscalizar a nível regional como é que está sendo aí o tratamento de esgoto dos outros municípios que acabam afetando a nossa realidade. São décadas de esgoto decantado no fundo da represa. De que forma os municípios que também dependem do rio Atibaia acabam prejudicando aqui a saúde da represa e, em consequência, também os moradores da cidade de Americana? Bom, os municípios a montante que não têm um tratamento de esgoto adequado acabam parando toda essa poluição aqui. A gente acaba sendo um tratamento de esgoto a céu aberto, porque a poluição acaba decantando bem aqui na região da nossa represa. E é por isso que a gente, em outras questões ambientais, temos que ter essa conscientização em nível regional, porque não tem fronteiras as questões do meio ambiente, né? O vereador Rafael Macris, que é relator da comissão, fala da recepção das câmaras da região na luta pela despoluição da represa. Como foi essa recepção das outras câmaras e de que forma elas puderam cooperar no trabalho da comissão? Bom, a visitação em todas as câmaras municipais que contribuem direto ou indiretamente com a poluição do rio Atibaia foi muito importante. Nós fizemos visitas aí em praticamente 12 cidades. Fomos muito bem recepcionados em todas elas, abordando sempre essa questão ambiental e o problema principal, que é o despejo de esgoto não tratado no rio Atibaia ou com algum tratamento que não seja o mais adequado. Nós conseguimos coletar uma série de informações desses municípios, discutir a respeito de algumas situações, bolar uma moção padrão de apelo ao ministro do Meio Ambiente, que também destinamos ao Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília, relatando o problema que nós temos aqui. E foram surgindo uma série de conversas, uma série de ideias, fomos também conscientizando cada grupo de vereadores dentro das cidades e eles também vão cooperar com o nosso trabalho daqui para frente, que será o desenvolvimento dos projetos e aplicação desses projetos em cada um dos municípios. Essas câmaras, cada uma também apresentou uma moção com esse mesmo texto, né? Com certeza, a primeira etapa foi essa, cada uma das câmaras municipais apresentou essa moção que foi destinada ao Ministério do Meio Ambiente, ao ministro Sarney Filho. Então é um movimento que ele vai tomando corpo. Quanto mais câmaras municipais se unem ao movimento, o movimento se torna mais importante perante ao Estado e perante a Federação também. E conforme nós formos desenvolvendo os temas, cada vez mais nós podemos aí contribuir de alguma maneira com a despoluição do rio Atibaia e da represa do Salto Grande. Só que a gente vê alguns deles ainda não conseguindo cumprir com esses termos de ajustamento de conduta. A ideia principal que nós encontramos, inclusive no município de Campinas, como já foi dito aqui, foi a colocação do poder de polícia dentro da Secretaria de Meio Ambiente, na qual ela pode formular TACs dentro do município para que esses TACs sejam efetivamente cobrados. E a gente já vê uma melhora com relação a isso no município de Campinas e é o que nós vamos propor para ampliar a todas as cidades. Sim, vereador. O senhor acredita que esse esforço da comissão, a gente está aí com os trabalhos também sendo finalizados, em quanto tempo, se tudo isso realmente acontecer, a gente pode pensar que a represa do Salto Grande pode ser aí um importante reservatório para a Americana? Com certeza, vale destacar que além de reservatório é um ponto turístico muito importante, né? Então nós devemos encerrar os trabalhos da comissão por volta de outubro ou novembro. A partir daí, ampliar a nossa abrangência das legislações que nós estamos propondo através da comissão para todos os outros municípios. Essa força política que foi se tornando cada vez maior com o engajamento de todas as cidades vai se tornar muito importante e esses projetos de lei, o intuito é aprovar em cada um dos municípios. A partir daí, mais em torno de 40 a 45 dias para sanção dos prefeitos de cada município e daí o projeto começar a girar. Então,
Conforme as secretarias de meio ambiente forem identificando problemas ambientais nas cidades, elas vão aplicando esses taques e vai entrando dinheiro dentro do fundo municipal de meio ambiente de cada uma das cidades. E a partir daí o meio ambiente vai poder aplicar esse dinheiro como forma de recuperação ambiental nos municípios. Tenho certeza que muito em breve nós teremos uma qualidade de água bem melhor aqui na represa Salto Grande e também no rio Atibaia. No próximo bloco, o que pode ser feito para a despoluição da represa e a responsabilidade de cada município em mudar essa situação. O problema da poluição da represa de Salto Grande, em Americana, não é novo. E resolver esta questão depende de muitos esforços. Em Campinas, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo lembra que esta é uma preocupação antiga. Em 1989, no meu primeiro mandato de vereador, eu coloquei um artigo na lei orgânica do município de Campinas que o município ficava obrigado, no prazo de 10 anos, a tratar 100% do seu esgoto. Em 99, Campinas tratava apenas 5% do esgoto. Isso demandou uma ação do Ministério Público que resultou num TAC, um termo de ajustamento de conduta, que a Prefeitura e Sanasa celebraram com o Ministério Público e apresentou esse plano de saneamento que vai ser concluído agora com a última estação de tratamento de esgoto, Boa Vista, que vai dotar Campinas da capacidade de tratar 100% do seu esgoto. Assim como Campinas, todos os municípios deveriam ter essa obrigação de tratar o seu esgoto, porque continuar jogando o esgoto in natura nos corpos d'água prejudica a vida do rio e acaba trazendo problemas como a represa de Salto Grande, que ele armazena todo o lixo, o resíduo que vem com a água, dificultando a capacitação, tornando mais caro o processo, exigindo mais produtos químicos, né? Então hoje a responsabilidade pelo cuidado e gestão da água, ele é compartilhado. Praticamente na nossa região todas as indústrias já fazem o tratamento de efluentes, né? Já cuidam de lançar os efluentes industriais pós-tratamento. Se houver algum outro caso irregular, a CETESB tem agido, tem atuado. Agora a gente precisa sim que os municípios, as prefeituras façam isso. É claro que para isso exige investimento. Aí o Ministério das Cidades, o próprio governo do Estado tem que pensar em alternativas de canalizar recursos para que os municípios consigam também fazer essas obras de infraestrutura. A vereadora de Americana ressalta que a represa é uma questão estratégica de abastecimento. É que é uma questão de recurso hídrico estratégico. Com essa água a gente poderia abastecer tudo que nós chamamos de pós-Anhanguera. São os bairros que ficam aqui próximos a represas e hoje nós já temos uma população de aproximadamente 40 mil pessoas. Quer dizer, muita gente que poderia estar sendo beneficiada com essa água e justamente porque a gente teve também um problema de crise hídrica. Exatamente. A gente vem acompanhando a questão da crise hídrica e ela deve voltar. Cedo ou tarde nós vamos passar novamente por uma estiagem. Então é estratégico que a gente paute isso antes do problema. E é esse movimento que a comissão tem feito. Vereadora, vocês parecem que estão chegando ao final do trabalho. Hoje, o que já tem de concreto que a comissão conseguiu no que diz respeito aos outros municípios, a sensibilizar os outros municípios e também aqui na cidade? Bom, a comissão teve esse cuidado de realmente trazer propostas concretas. Nesse movimento regional, nós nos deparamos com bons projetos. Um deles no município de Campinas. E nós estamos trabalhando agora junto com o Executivo para trazer o poder de polícia para a nossa Secretaria do Meio Ambiente. Com esse poder, a gente entende que virá um recurso muito importante para o município. E com isso também queremos criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que a gente não tem em Americana, que garante que esse recurso será aplicado nas questões ambientais. E a gente, pautando a importância hídrica, nós esperamos ter essa parceria com o Executivo e destinar esse recurso para a questão principalmente da represa Salto Grande. Nós captamos água do rio Piracicaba. Sim.
E aí, qual é a relação? Porque as pessoas pensam, qual é a relação, então, do local de captação e aqui da represa, que poderia ser uma opção de reservatório para vocês? Sim, aqui a represa do Salto Grande hoje é uma reserva imensa de águas e poderia estar sendo beneficiando uma grande quantidade de casas aqui na cidade de Americana, não tendo que passar por todos os problemas que a gente passou na estiagem passada. E isso pode vir a ocorrer novamente. E nós temos hoje a captação do Rio Piracicaba, que também é usado por outras cidades. E a gente poderia utilizar também a represa para deixar até de utilizar um pouco do Rio Piracicaba, beneficiando até outras cidades aqui da região. Então, quer dizer, quando a gente fala nessa questão da despoluição, claro que a primeira beneficiada vai ser a cidade de Americana, mas não se trata só desse município. Não, muito pelo contrário. A despoluição da represa do Salto Grande, ela vai beneficiar várias cidades, tanto do Rio Piracicaba para baixo, quanto também do Rio Atibaia para cima, além de ser um grande ponto turístico da nossa cidade também. A gente está falando da responsabilidade, do compromisso dos outros municípios que acabam trazendo, por não ter um tratamento correto de esgoto, acabam trazendo a poluição aqui para a represa. E em Americana, o que vocês estão fazendo? Então, nós estamos percorrendo a todas as cidades acima da represa para estar cobrando o tratamento de esgoto, porém todos estão tratando relativamente uma grande quantidade, mas tem alguns probleminhas que ainda precisam ser ajustados, que é o sistema secundário e terciário. Muitas das cidades estão ainda no tratamento secundário e que teria que passar para o terciário. O que é isso, para nosso telespectador entender? O tratamento secundário, ele trata, mas ele ainda deixa algumas coisas para passarem que acabam criando algas, acabam escurecendo a água. E o terciário já é um sistema que ele entrega água praticamente de reuso. Ela pode ser reutilizada para algumas coisas e o tratamento de água, dessa água com o terciário, ela se torna até bem mais barato do que hoje o tratamento de água do primário ou do secundário. Os tratamentos que a gente já tem. Em umas é uma estação de tratamento que já está operando com uma ótima eficiência, mas que ela não está preparada para a remoção de nitrogênio e fósforo. Então, o que a gente está fazendo? O retrofit da estação, uma melhoria para que a gente possa reter nitrogênio e fósforo, fazer um tratamento de fato físico, porque é com membranas, e aí a gente consegue melhorar a qualidade do efluente que está sendo devolvido ao Rio Atibaia. É esse o nosso compromisso com a represa. O consórcio PCJ, sediado em Americana, também se preocupa com o problema, que parece estar longe de uma solução. O consórcio tem auxiliado ali aquela região desde que a gente foi fundado, né? A sede do consórcio hoje é em Americana. Por mais que a gente trabalhe nessa área de abrangência inteira, que é das bacias PCJ, são vários municípios, a nossa sede fica ali em Americana. Então, o nosso contato é bem próximo, né, com essa questão do reservatório ali do Rio Atibaia, né, que o pessoal chama de represa do Salto Grande. E é triste ver que no momento, né, de grave crise hídrica a gente não pode utilizar essa água, como aconteceu em 2014 e 2015. Americana é um dos últimos municípios que capta do Rio Piracicaba, né? Depois já é só Piracicaba, porque a qualidade que chega ali em Americana já é muito ruim, né? Infelizmente, o que a gente costuma dizer é que a gente tem que tratar antes de chegar aonde está, né? Então, o ideal seria que aquele reservatório não tivesse recebido toda a carga poluente que ele recebeu durante décadas de vários municípios que a gente fala que são a montante, né? Que vem antes daquele ponto e que a água vai chegando, os poluentes vão chegando e vão parando ali naquele reservatório. Hoje, o que a gente tem no lodo, né, aquele sedimento que fica no final, né, da represa, ele é muito poluído e tem muitos metais pesados. Então, a gente não consegue fazer uso dessa água com os sistemas de tratamento que a gente tem hoje, convencionais. É claro que a gente conseguiria fazer o tratamento dessa água se a gente tivesse uma tecnologia, que hoje em dia é bem mais cara, né, para fazer a remoção desses metais pesados. Isso já existe.
Só que, infelizmente, é muito caro. Tem um grupo que trata especificamente do reservatório, junto com a Promotoria Pública, com as Secretarias de Meio Ambiente e representantes das prefeituras de todos esses municípios que são responsáveis pelo reservatório, não é só em Americana, né? A gente tem todos os outros municípios que também são responsáveis por esse reservatório. E nesse grupo é debatido, sim, qual que seria a tecnologia mais barata, de que forma a gente pode fazer essa preservação e restabelecer esse reservatório. Mas o que fazer para despoluir a represa? Com custos altos, qual é a prioridade? Quem deve arcar com esses custos? É um processo que demora? Para a gente voltar a usar essa água vai demorar muito tempo, né? O que a gente tem que fazer e que a gente está investindo, que o consórcio tem orientado os municípios e ajudado. Primeiro ponto, esgoto zero. A gente não pode mais lançar esgoto no reservatório. Infelizmente, a gente ainda tem municípios que não tratam em sua totalidade os esgotos e isso vai parar no rio, que vai parar lá no nosso reservatório em Americana. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é proteger essas áreas que a gente chama de matas ciliares, né? Esse entorno do reservatório. Então, precisa ter uma vegetação ali preservando os rios e o próprio reservatório para a gente evitar que sedimentos e que lixo vão parar dentro do reservatório e a poluição difusa que a gente chama. Toda essa poluição que está quando chove, vai a enchente, né, leva a enxurrada, leva até o rio e leva até o reservatório e também polui. Então esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, a gente teria que limpar esse lodo, né? Ou retirar essa água de uma forma que remexa o mínimo possível esse lodo e consiga tratar um tratamento avançado, com membranas, de forma que a gente remova esses poluentes que são prejudiciais à nossa saúde. Para isso a gente precisa de tecnologia, precisa de dinheiro, precisa de investimento. Primeiro vão se buscando alternativas mais baratas, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar olhar de frente mesmo a essa questão e fazer um investimento caro para tratar essa água. Então, tudo é questão de prioridade. Hoje, se alguém perguntar para você, você pagaria R$100 numa garrafinha de água? Você vai dizer que não. Que absurdo gastar R$100 numa garrafinha de água. Mas se você estiver no meio do deserto, se você não tiver água disponível em local nenhum, alguém te oferecer uma garrafinha por R$100, talvez você pague, porque você precisa daquilo. Então, tudo é questão de momento e de prioridade. Se você for pensar na responsabilidade compartilhada, seria a responsabilidade de todos esses municípios que poluíram, né, que são responsáveis por essa água. Lógico, o Estado e o governo federal também devem contribuir. Afinal, o rio, né, é de domínio federal, né, que tem o Jaguari e o Atibaia de domínio federal. Mas também tem os contribuintes que são de domínio do Estado. Então, todos estão envolvidos, é uma responsabilidade de todos. Os municípios estão despoluindo, estão reflorestando e estão fazendo o tratamento da água. Um tratamento mais avançado só vai acontecer na hora que isso for essencial, né? Não tiver a possibilidade de conseguir a água desses reservatórios de Pedreira e Amparo, Campinas não tiver possibilidade de ter o seu próprio reservatório, se a água do Piracicaba estiver tão poluída que a Americana não consiga captar. Então, tudo, lógico, num município, né? Num grupo de municípios que a gente tem tantas prioridades na área de educação, saúde e segurança, a gente tem que começar, cada município, colocar o meio ambiente um pouquinho mais à frente também. Porque o nosso ambiente, se ele não estiver saudável, a gente não vai ter uma saúde de qualidade, a gente vai ter problemas na área de segurança, porque muitos vão perder o emprego, né? Que não vai ter como a empresa permanecer aqui porque não tem água, e aí a gente pode ter mais violência, a gente pode ter menos educação também, as pessoas menos educadas, elas não tratam, né, não cuidam do seu meio ambiente, cada vez que o meio ambiente fica, né, depreciado, as pessoas não se importam com ele, então tudo está interligado. A gente está falando aí de uma união do poder público, de outros municípios para resolver a situação, mas qual é a parcela de responsabilidade da administração pública e a parcela de responsabilidade da sociedade civil?
Bom, eu acho que todo mundo tem que contribuir. O órgão público tem que fazer a sua parte, mas também a população tem que fazer a sua parte. Então, hoje é muito difícil para se fiscalizar o esgoto sendo lançado no rio por algumas áreas rurais. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. A população tem que se conscientizar de que água é o ouro do futuro. A água hoje é uma coisa que pode se valer muito mais do que se imagina. Então hoje nós temos que valorizar a água, nós temos que valorizar o meio ambiente, nós temos que valorizar a vida. Esse é o intuito da nossa comissão. Nós temos responsabilidade com os municípios que estão a jusante, abaixo, né? A gente não deve cuidar do nosso. É como você varrer o lixo de frente à sua casa e largar o lixo na divisa do quintal do seu vizinho, né? A gente tem que cuidar para que os resíduos produzidos aqui sejam tratados para a gente não prejudicar quem está abaixo, né? No caso, a jusante do rio.